Vivemos em um planeta de abundância absoluta. Se a gente parar para pensar de forma puramente matemática, a quantidade de água potável, de terras agricultáveis, de tecnologia de ponta que a gente tem hoje é simplesmente assombrosa. Com certeza, é um volume absurdo. Pois é. Nós temos nos nossos bolsos hoje uma quantidade de conhecimento que os nossos antepassados considerariam literalmente mágica. Tudo isso existe em quantidade mais do que suficiente para garantir uma vida digna, confortável e segura a absolutamente todos os habitantes da Terra. E, no entanto, a realidade bate à porta, né? Basta ligar o noticiário ou simplesmente olhar pela janela para ver um mundo que continua profundamente fraturado. Muito fraturado. É inegável. Estamos imersos em conflitos intermináveis, em desigualdades que beiram o absurdo e um nível de estresse e sofrimento coletivo que parece não ter fim. A grande pergunta que fica no ar, logo de cara, é por quê? Se o problema técnico da falta de recursos já foi resolvido, o que exatamente está quebrado na engrenagem central da nossa sociedade? Essa é, sem dúvida, a grande contradição da nossa era. A humanidade passou milênios lutando contra a natureza para sobreviver. E, bom, nós vencemos essa batalha. Nós resolvemos, em grande parte, o problema da escassez material. Mas o curioso, ou talvez o trágico, é que ao fazermos isso, nós fabricamos uma escassez de outro tipo, uma escassez interna. E é exatamente sobre essa raiz invisível, sobre o que realmente causa os nossos maiores problemas estruturais, que nós vamos focar a nossa imersão de hoje. E para nos guiar nessa exploração, nós vamos debruçar sobre os escritos de um autor fascinante conhecido como Elder Lag. Um material riquíssimo, por sinal. Demais. Focando no trabalho dele chamado Consciência, Ego e Evolução da Humanidade. Para quem não está familiarizado com a fonte de hoje, é importante deixar claro logo de cara quem é o Elder Lag. Ele não se apresenta como um acadêmico tradicional, sabe? Aquele cara cheio de jargões, trancado em um laboratório. Não, longe disso. Ele se descreve muito mais como um observador da humanidade, um fotógrafo da realidade e uma espécie de músico da vida. Uma definição bem poética, né? E muito precisa, porque o objetivo dele não é criar teorias confortáveis de laboratório. É capturar os padrões de comportamento. Aqueles fios completamente invisíveis. Exato. Os fios invisíveis que movem as nossas decisões e ditam os rumos da nossa consciência coletiva. Certo, vamos desempacotar isso. O nosso grande objetivo hoje é tentar entender um ponto de virada muito específico na história humana. O momento exato em que o nosso ego, que, sejamos justos, historicamente foi o nosso grande motor de progresso e o que nos tirou das cavernas. Sim, nos manteve vivos. Isso, o momento em que ele se transformou em um teto espesso de concreto que está, neste exato momento, impedindo a verdadeira evolução da civilização. E para estabelecer o tom correto logo de início, acho crucial pontuar que essa não será uma daquelas discussões tradicionais e engessadas sobre política, sobre flutuações nas taxas de juros ou novos modelos econômicos. Não é sobre o PIB. Não é sobre o PIB. Nós estamos indo para um lugar muito mais basal. A premissa aqui toca no ponto mais íntimo e central de qualquer sociedade, que é a mente humana. O texto traz uma constatação muito crua, de que um conflito armado, por exemplo, não começa de fato no campo de batalha quando o primeiro tiro é disparado. A guerra nasce na mente humana muito antes de chegar ao solo. Ela nasce de uma crise de percepção, né? Isso. De uma necessidade doentia de poder e de um medo primitivo. Se a gente não resolver a mente, nenhuma mudança de sistema econômico vai ser suficiente. O que nos leva direto para o primeiro grande tema dessa nossa análise, que é essa ilusão de que estamos no topo e a verdadeira natureza desse tal ego. Lendo o material, fica muito claro o argumento de que os nossos sistemas atuais, sejam eles sociais ou econômicos, foram desenhados especificamente para premiar o ego acima de qualquer noção de coletividade. Nós pegamos a competição desenfreada, a busca obsessiva por status, a acumulação sem fim e transformamos tudo isso nas nossas virtudes supremas.
E eu reparei que o texto usa uma metáfora visual muito específica sobre essa busca pelo sucesso, algo envolvendo uma escada. Como é que essa analogia funciona exatamente? Essa é, para mim, uma das imagens mais brilhantes e trágicas de todo o material. Imagina a humanidade inteira como uma pessoa que passou a vida toda subindo uma escada gigantesca. Degrau por degrau, essa pessoa sacrificou a própria saúde, sacrificou tempo com a família, esgotou os recursos ao redor dela. Sofreu, competiu, empurrou os outros para baixo. Tudo para chegar ao topo dessa escada. E aí, quando ela finalmente chega lá em cima, exausta, ela olha em volta e tem uma epifania terrível. A escada estava encostada na parede errada. Nossa! É um balde de água fria. Exato. A paisagem lá de cima pode até ser grandiosa. Nós temos arranha-céus, inteligência artificial, luxo e um conforto que reis do passado nem sonhariam em ter. Ar-condicionado, smartphones. Exatamente. Mas o caminho que a gente escolheu não nos leva a lugar nenhum que traga satisfação real ou duradoura. Nós conquistamos a matéria, mas perdemos o propósito. Mas me tira uma dúvida. Lendo isso, parece fácil cair na armadilha de demonizar o ego. O ego é, então, o grande vilão com chifres da nossa história? A gente deveria viver tentando aniquilar o próprio ego? Eu confesso que meu ego definitivamente assume o volante quando eu tô presa no trânsito ou numa discussão acalorada. É só uma força puramente ruim? De forma alguma. E é vital fazermos essa distinção aqui. Uma leitura superficial poderia levar a crer que o autor prega a morte do ego, mas não é o caso. Ufa, ainda bem. O texto não adota essa postura moralista barata de que o ego é o inimigo que deve ser destruído. O ego é uma parte intrínseca da nossa biologia e da nossa natureza. Afinal de contas, foi o ego que nos deu a ambição inicial. A vontade de não morrer de frio na caverna. Foi ele que nos deu a força para superar os predadores e as intempéries. O desejo de se destacar e de melhorar a própria condição foi o que gerou uma criatividade imensa ao longo dos milênios. Se os nossos ancestrais não tivessem um ego forte, se eles fossem apenas seres passivos e puramente altruístas o tempo todo, a nossa espécie provavelmente não teria sobrevivido à Idade da Pedra. Muito menos chegado tão longe em termos de ciência, né? Exatamente. Entendi. O ego nos manteve vivos e nos fez construir navios e foguetes. Mas então, onde é que a coisa desanda? Se ele nos trouxe até aqui e não é o inimigo declarado, por que estamos batendo a cabeça nesse teto de concreto que a gente mencionou no início? O desvio crítico acontece quando o ego deixa de ser um instrumento de sobrevivência e passa a ser o único motor da civilização. Quando nós deixamos a ambição pessoal governar todas as instâncias da vida humana, sem nenhum tipo de contrapeso evolutivo, aí ocorre uma distorção perigosa. Tudo perde o sentido. Tudo aquilo que construímos com tanto esforço, a riqueza financeira, o poder das corporações, a tecnologia, as aparências nas redes sociais, perde o valor de uso e vira ilusório. Transforma-se no que a obra chama de entretenimento para a mente. Entretenimento para a mente? Como assim? Significa que a nossa busca por evoluir se tornou vazia, virou um mero vício em dopamina e status. Nós compramos coisas que não precisamos para impressionar pessoas que nem conhecemos. É o clássico paradoxo do consumo. E cada nova conquista traz uma euforia que dura muito pouco e deixa quase que imediatamente um rastro de caos no meio ambiente, estresse mental e uma profunda sensação de vazio. A saída não é entrar em uma guerra santa contra o ego. Até porque seria impossível vencer, né? Impossível. A saída é compreendê-lo e, acima de tudo, aprender a canalizar esse ego para algo além de nós mesmos. É basicamente como ter o motor de um carro de Fórmula 1 instalado, mas sem volante e sem freios. Vai bater no muro, é só uma questão de tempo. Uma excelente analogia. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente olha para as formas como nós, historicamente, tentamos organizar esse motor gigantesco em sociedade, nós esbarramos na constante falha das ideologias. Sem dúvida. E vale muito a pena ressaltar, para quem está nos acompanhando, a neutralidade do texto original. Lendo as anotações, a postura do Hélder Laguy é incrivelmente imparcial.
A tese central é que todas as nossas grandes ideologias desenhadas nos últimos séculos, e ele cita nominalmente a demografia, o socialismo, o capitalismo, Todas elas. no fim das contas acabam falhando, se desgastando ou se corrompendo por uma razão estrutural idêntica. E parece que o problema é sempre tentar negar a força da natureza humana. É isso mesmo. É exatamente isso. Os sistemas desmoronam ou se tornam paródias de si mesmos porque eles partem de premissas que não se alinham com a realidade íntima e biológica do ser humano. Uhum. Por exemplo, a democracia ideal, na teoria pura, é maravilhosa. Mas a obra aponta que essa democracia pura nunca existiu na prática. Ela sempre foi uma aproximação muito imperfeita e frágil. Sempre estrangulada por elites, por interesses particulares que atuam nas sombras. Isso, pelas ambições desenfreadas de pequenos grupos que manipulam o sistema a favor deles mesmos. O ego sempre encontra uma brecha para corromper o sistema. E do outro lado do espectro ideológico, as tentativas históricas de tentar impor o altruísmo, a solidariedade ou a igualdade de forma forçada. Aquelas impostas por governos de cima para baixo. Exato. Elas também terminaram em fracassos retumbantes e muitas vezes violentos. E a análise mostra que não foi por uma falha nas intenções da teoria escrita no papel, mas porque o ser humano real, o indivíduo de carne e osso, não é aquele ser idealizado que os arquitetos dessas utopias imaginaram. Longe disso. Impor a igualdade absoluta, ignorando a força brutal do ego, é o equivalente a tentar revogar a lei da gravidade por meio de um decreto. Simplesmente não vai funcionar. A maçã vai continuar caindo. Perfeito. O que é fascinante aqui é a resposta que a natureza nos dá. Se os nossos grandes projetos de gabinete falharam em lidar com o ego e a coletividade, para onde devemos olhar? Para onde a gente olha? A saída que essa análise propõe não é inventar uma nova e complexa teoria política. É observar o maior laboratório de pesquisa e desenvolvimento que existe. A própria biologia, os ecossistemas naturais. Faz todo sentido. O verdadeiro guia não está nos discursos inflamados dentro dos parlamentos, mas na forma como uma floresta tropical opera, por exemplo. A lei suprema que sustenta qualquer sistema vivo e resiliente é o equilíbrio altamente dinâmico entre a competição e a cooperação. Competição e cooperação andando juntas? Pense em uma colônia de formigas. Ou melhor, no funcionamento do próprio corpo humano. As células do seu corpo têm funções específicas e competem por nutrientes até certo ponto, mas colaboram primariamente para o bem maior do organismo. Uhum. Se uma célula decide que o único objetivo dela é crescer e se multiplicar desenfreadamente, ignorando o bem coletivo do corpo, bem, nós chamamos isso de câncer. E o câncer acaba matando o hospedeiro e a si mesmo no processo. Nossa, essa imagem é muito forte. É um equilíbrio biológico rigoroso mesmo. E teve uma passagem na fonte que me pegou muito de surpresa. Porque pega um conceito milenar e vira de ponta cabeça. Qual? Nós todos conhecemos aquela velha máxima, o princípio de amarás o próximo como a ti mesmo. Geralmente a gente vê isso carregado de um peso de sentimentalismo religioso, né? Como uma regrinha moral para ser uma pessoa boa. Uhum. Mas a leitura traz o argumento de que isso é, na verdade, uma regra de sobrevivência biológica nua, crua e pragmática. Isso soa como matemática pura de sistemas complexos. Como isso funciona? É a mais pura verdade. Vamos simplificar essa ideia de matemática de sistemas complexos. Pense nas engrenagens delicadas de um relógio mecânico. Tá. Se uma única engrenagem egoísta decidir que quer girar o dobro da velocidade das outras para se destacar, ela não vai fazer o relógio funcionar melhor. Ela vai quebrar tudo. Ela vai quebrar os dentes das outras engrenagens, o relógio inteiro vai parar de funcionar. E ela própria se tornará inútil. Em um sistema profundamente interconectado, que é exatamente o que a nossa sociedade globalizada é hoje, agir de forma puramente egoísta, corroendo as bases do vizinho, significa matematicamente que o sistema inteiro vai ruir. E todo mundo vai afundar junto no mesmo barco. Não é sobre ser bonzinho, é sobre não sabotar a própria casa. Mas espera aí, tem uma analogia famosa no texto que compara o ego com o fogo, certo? O fogo destrói se estiver solto, mas é útil se contido. A minha grande dúvida, jogando como advogada do diabo aqui, é:
O nosso mundo corporativo, o mercado atual, a economia global, não é inteiramente desenhado para incentivar esse fogo a queimar o mais forte e alto possível? A gente até premia quem tem o fogo mais descontrolado. Premiamos com capas de revista, inclusive. Como a gente sequer começa a construir uma lareira mental para conter isso se as regras do jogo pedem o incêndio? Esse é o nó gordo da questão. A analogia do fogo é cirúrgica. O incêndio numa floresta não tem propósito a não ser consumir. Mas o fogo numa lareira aquece uma casa no inverno. O fogo dentro da câmara de combustão de um motor faz um trator arar a terra para alimentar milhares. A força direcionada. O nosso desafio civilizacional atual não é banir o fogo do ego, e sim admitir que o nosso modelo atual de floresta sem controle se tornou obsoleto e suicida. A lareira social precisa ser construída, e os capítulos seguintes do material nos dão um mapa dessa construção. E a resposta passa necessariamente por uma revisão brutal e total de como nós formamos as pessoas. Passa pela raiz de tudo, a educação. A educação. E aqui a crítica levantada pelo autor não poupa ninguém. A nossa educação tradicional, e isso no mundo inteiro, desde os primeiros anos de vida, parece ter servido quase que exclusivamente para alimentar o ego individual. A criança entra na escola e é treinada a competir pela melhor nota. O tempo todo. Ela é treinada a acumular informação para passar no vestibular, pisando na cabeça do candidato ao lado. Praticamente não se destina tempo ou energia real para ensinar sobre o impacto coletivo das nossas ações. Zero. Não existe uma matéria profunda sobre como cooperar genuinamente. E o resultado prático e visível desse modelo de ensino é exatamente a humanidade que vemos liderando o mundo hoje. Nós formamos uma espécie extremamente habilidosa. Somos altamente técnicos, temos mentes brilhantes capazes de desenvolver curas genéticas, programar inteligências artificiais assustadoras e mandar veículos rovers para passear em Marte. Porém, essa mesma humanidade genialmente técnica é frequentemente cega para os efeitos das suas próprias invenções no planeta. Nós dominamos completamente a técnica e a ciência material, mas nós atrofiamos a nossa sabedoria e a nossa consciência moral. Nós criamos gigantes intelectuais, mas anões emocionais e coletivos. O diagnóstico é duro, mas me parece inegável. Então, como a gente sai desse buraco? Porque ficar apenas na crítica não resolve nada, né? De jeito nenhum. A obra dedica uma parte substancial a falar sobre uma nova educação para o próximo mundo. E uma coisa que me aliviou muito ao ler as notas foi ver que não se trata de colocar as pessoas em uma sala e fazer lavagem cerebral de bondade forçada, ditando regras de como ser altruísta. Se conectarmos isso com o quadro geral, vemos por que a imposição nunca funciona. A imposição de regras morais não cria valores internos reais. Cria só obediência por medo. Exato. Cria uma obediência temporária baseada no medo da punição. E fatalmente gera ressentimento a longo prazo. O novo paradigma educacional, que a análise delineia, propõe ensinar através da compreensão profunda. É estruturado em 5 pilares essenciais que o nosso sistema atual simplesmente ignora. E o primeiro deles é a autopercepção. Vamos quebrar esses pilares com calma, porque eu acho que esse é o cerne da mudança. Na prática, o que a autopercepção traz de novo em relação ao que a gente já tenta fazer com terapias convencionais ou livros de autoajuda? A grande diferença é a finalidade. Hoje, a autoajuda frequentemente serve para afiar o seu ego, para você vencer mais na vida. A autopercepção proposta aqui é a capacidade visceral de entender as próprias motivações e limites. Entender o porquê de estar fazendo algo. Imagina um executivo em uma grande empresa. Com autopercepção real, antes de entrar numa guerra política por uma promoção, ele seria capaz de parar e questionar. Eu estou lutando por essa vaga porque eu realmente tenho uma visão que vai melhorar a empresa e a vida das pessoas nela, ou eu só quero o título de diretor para esfregar na cara dos outros e alimentar minha vaidade. Nossa, essa autoanálise dói só de imaginar. Mas é libertadora. Ensinar as crianças a mapearem a origem dos seus desejos é revolucionário. Extremamente necessário.
E isso me leva ao segundo pilar, que é a consciência coletiva, que é basicamente não parar nessa análise interna, mas olhar para fora. É a habilidade de perceber como as nossas decisões afetam a teia ao nosso redor. Perfeito. Imagina uma fábrica que resolve despejar resíduos químicos no rio para economizar custos. Com consciência coletiva instalada na educação básica, aquele conselho de administração entenderia imediatamente que envenenar a água que as próprias famílias dos seus funcionários vão beber rio abaixo é um tiro no próprio pé. Não por medo da multa ambiental. Isso, mas porque eles enxergam a conexão real das coisas. E nos leva ao terceiro pilar, que é a canalização do ego. Voltando à analogia do fogo, é aqui que aprendemos a construir a lareira ou o motor. É transformar a ambição, que é natural e saudável, em uma contribuição. Direcionar essa energia. Se um jovem tem um ego imenso e uma necessidade tremenda de ser reconhecido como o melhor, a nova educação não vai esmagar esse desejo. Ela vai orientar. Você quer ser o maior do mundo? Excelente. Então, aplique toda essa genialidade e essa fome de vencer para desenvolver uma tecnologia que limpe o plástico dos oceanos. Em vez de gastar a vida criando um aplicativo de celular que só serve para prender a atenção das pessoas vendendo anúncios inúteis. Exatamente. É dar um propósito construtivo à ambição. Fantástico. O quarto pilar é a cooperação consciente. E eu gosto muito da palavra consciente aí, porque não é anular o indivíduo em prol de um sistema coletivista cinza e sem rosto. É saber equilibrar as duas forças. Como na natureza. Como no desenvolvimento de softwares de código aberto, onde gênios da programação competem saudavelmente para ver quem escreve o código mais elegante e eficiente. Mas no fim do dia, o resultado dessa competição é compartilhado para o benefício de todos. É a floresta equilibrando a árvore individual com o ecossistema. Exato. E o quinto e último pilar é o que cimenta tudo isso na realidade. A aprendizagem contínua de valores. O indivíduo passa a fazer escolhas que beneficiam o todo, não porque uma lei obriga. Não por medo de ir para o inferno ou para a cadeia. Mas pela profunda internalização de que agir colaborativamente é a atitude mais racional e inteligente a se tomar. Para ilustrar tudo isso, o material traz propostas de exercícios práticos, provocações, para aplicarmos nas decisões banais. Sim, exercícios de autoanálise no dia a dia. Por exemplo, algo muito prático para quem está nos acompanhando. Da próxima vez que houver uma decisão financeira significativa a ser tomada, ou até mesmo a forma como se vai argumentar numa reunião de condomínio, a proposta é parar por 5 segundos e perguntar a si mesmo: essa minha atitude está sendo motivada puramente pelo meu ego ferido, pela minha necessidade de estar certa e parecer superior, ou eu estou adicionando valor real à solução do problema? É um choque de realidade quase imediato. É mesmo. E tem uma outra provocação maravilhosa no livro, que é um desafio prático. Tentar de forma totalmente consciente, colaborar ativamente para o sucesso de um colega de trabalho, em um ambiente competitivo, mas fazer isso sem buscar nem mesmo de forma secreta qualquer vantagem imediata ou gratidão em troca. Fazer pelo puro valor intrínseco de ver a colaboração funcionar. E claro, a grande pergunta balizadora para qualquer ação, seja para um estudante ou um chefe de Estado: estou usando o meu ego, a minha força vital neste exato momento, para construir ou para destruir? Então, o que tudo isso significa? Fazendo a síntese de toda essa reflexão profunda que nós fomos guiados hoje. O mundo que nós conhecemos, aquele com as velhas regras do jogo, onde o acúmulo infinito era a única meta, bom, ele bateu no teto. Nós chegamos no limite de estresse que o ego humano descontrolado pode impor ao planeta e à sociedade. Chegamos no limite físico e psicológico. A grande montanha da abundância material já foi escalada. O problema logístico nós já resolvemos. O gargalo agora não é de recursos, é de percepção. O que o texto nos diz é que o software da mente humana precisa de uma atualização urgente para a versão da coletividade consciente. E essa abundância está aí fora, esperando. Exatamente. A nossa mente precisa evoluir para dar conta de administrá-la e distribuí-la com lógica, antes que o excesso do ego imploda o nosso sistema biológico e social por completo. E a grande mensagem final, a conclusão que amarra todo o pensamento dessa obra, reside no poder absurdo do indivíduo. A verdadeira mudança de rota da humanidade não vai vir de fora. Não virá de um líder salvador.
não será promulgada por uma lei revolucionária assinada em algum congresso, e definitivamente não nascerá de uma nova ideologia imposta à força. A mudança estrutural é orgânica e por isso só pode nascer de baixo para cima. Ela surgirá de cada indivíduo, no silêncio da própria mente, fazendo o trabalho difícil de entender seus limites, domar seu fogo interno e desenvolver um respeito real pelo tecido conectivo da vida. Como a obra conclui de forma tão lúcida, o próximo mundo já está aqui. Ele espera apenas que aprendamos a olhar. O próximo mundo já está aqui. É uma frase de um peso enorme. Tudo depende da nossa lente. E é um baita chamado à responsabilidade, não é? Pararmos de terceirizar a culpa e começarmos a construir a lareira para o nosso próprio incêndio interno. O que levanta uma questão essencial, uma provocação final para quem está ouvindo levar para o travesseiro. Se nós olharmos ao redor hoje, os nossos parâmetros de sucesso, quem estampa as capas das revistas de negócios, quem nós idolatramos, quem detém o poder esmagador, são todos modelos moldados por um ego totalmente sem freios. Sem dúvida. Hoje, sucesso é quase sinônimo de vitória sobre o outro e de acumulação irrestrita. O vencedor de hoje é quem deixou mais concorrentes para trás. Então a grande reflexão é a seguinte: como será o rosto e o formato do sucesso no futuro? Quando nós finalmente atravessarmos essa barreira do ego e passarmos a enxergar a cooperação não como uma pauta fofa e moralista, mas como a lei biológica e inegável da sobrevivência humana que ela realmente é. Será que os vencedores da sociedade de amanhã serão pessoas reconhecidas exatamente por aquelas características que o mundo feroz de hoje ignora e até ridiculiza? É uma excelente provocação. Será que o maior status e a maior honra pertencerão não àquele que acumula mais recursos na própria conta, mas àquele indivíduo ou organização que tem a maior capacidade de regenerar, de conectar pessoas e de elevar todo o sistema à sua volta? Fica a reflexão para quem nos ouve: que tipo de sucesso nós estamos cultivando e aplaudindo nas nossas ações diárias? Essa é definitivamente uma pergunta que muda a forma como a gente acorda e vai para o trabalho amanhã. Bom, essa foi a nossa análise detalhada nas ricas ideias de Elder Lag sobre consciência, a verdadeira natureza do nosso ego e o próximo degrau na evolução da humanidade. Foi um papo incrível. É um tema denso, que desafia muitas das nossas certezas, mas é um passo absolutamente crucial se a gente quiser entender a raiz dos nossos problemas globais e, mais importante, o caminho para sair deles. Com toda certeza. Esperamos que essa nossa conversa de hoje tenha provocado boas faíscas na mente de quem acompanhou a gente e iluminado perspectivas novas. Continuem questionando o que parece óbvio, continuem observando a si mesmos e as engrenagens invisíveis do mundo ao redor. Um grande abraço a todos e nós nos encontramos na nossa próxima imersão. Sou centelha de luz, vindo teu sopro sagrado, Espírito que habita em mim e acende a minha alma. Antes de qualquer caminho, antes de qualquer escolha, teu sopro é meu respirar e repousa no meu ser. Me chama, me chama. Sopro de Deus em mim, Me chama, me chama. luz que nunca se apaga. Mesmo quando tropeço, mesmo quando não compreendo,
tua vida me sustenta e permanece em mim. Não há distância entre nós, não preciso buscar teu rosto, pois dentro de mim carrego a tua essência. Sopro de Deus em mim. Neshama, Neshama, Sopro de Deus em mim. Neshama, Neshama. Luz que nunca se apaga. Centelha eterna, chama viva, essência que sou em ti. Sagrada chama que sou, sopro que me faz existir. Mesmo quando não te chamo, mesmo quando não compreendo, tua vida permanece viva. Neshama, Neshama. Neshama, Neshama, Sopro de Deus em mim. Neshama, Neshama. Luz que nunca se apaga.